Nem todo mundo merece saber da sua vida. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como manter segredo e afastar os curiosos sem parecer grosseiro. As festas de fim de ano, as confraternizações estão chegando e é aquele momento que muita gente se sente constrangida, porque sabe que vai encontrar aquela pessoa que muitas vezes é inconveniente, faz perguntas demais ou é muito curiosa e fica especulando sobre a sua vida e quer saber mais detalhes, e nem sempre você se sente confortável em falar tudo aquilo que a pessoa te perguntou. Você tem vontade de explicar, você tem vontade de falar, e muitas vezes você está testando, tentando algumas coisas que você prefere guardar em silêncio. Inclusive, já gravei um vídeo sobre isso aqui, o poder de você crescer em silêncio. Eu vou deixar no final do vídeo para você assistir se você ainda não assistiu, porque o silêncio ele é muito importante. Nem todo mundo, como eu disse, merece saber sobre a sua vida, nem todo mundo pode saber detalhes da sua vida, e quanto mais você consegue separar isso, o tipo de amizade, o tipo de pessoa que vale a pena você falar determinadas coisas, compartilhar determinadas questões da sua vida, até mesmo segredos ou sonhos, melhor será para você. Eu já quebrei muito a cara com isso, de não saber selecionar quem deve ter acesso ou não à minha vida. E com o decorrer do tempo, você passa a observar que várias pessoas só estão esperando informações para que elas possam jogar essas informações contra você ou ter acesso à sua vida de alguma forma para que elas tenham o que falar, ou até mesmo que elas possam competir, medir algum tipo até de rivalidade, se a pessoa ela quer saber se ela tá melhor, se ela tá pior do que você. Algumas pessoas sentem inveja, enfim. E às vezes a pessoa ela é curiosa, não é nem por mal, porque talvez você já tenha sido o curioso que fez uma pergunta indevida. Eu já fiz isso algumas vezes, me arrependo. E às vezes você pergunta uma coisa que para você é natural, para você é simples, mas para o outro não é. Isso causa um certo desconforto. E se por acaso você receber perguntas que você se sente incomodado em responder, você não quer responder, você não quer compartilhar aquilo com aquela pessoa, eu vou te passar aqui 7 técnicas ao longo desse vídeo para que você consiga sair dessas perguntas de uma maneira mais educada, de uma maneira mais elegante. Uma coisa importante, falar menos mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Se você fala pelos cotovelos, se você conta tudo para todo mundo, tenha muito cuidado. Comece a selecionar mais quem tem acesso à sua vida, quem tem acesso a determinadas áreas da sua vida. E uma coisa que eu reparei é que pessoas que são curiosas, mais voltadas para maldade mesmo, quando aquela pessoa ela tem um intuito a mais e você vê que não é um intuito tão positivo assim, são pessoas que querem ter o controle. Elas precisam saber da sua vida para ter aquela ideia, aquela falsa sensação de controle, de saberem que possuem algo, alguma informação a seu respeito, ou até mesmo para contar para outras pessoas, ou para ter aquela ideia de sei muito sobre a vida daquela pessoa. Eu já reparei isso em algumas pessoas que a gente percebe no convívio que agem mais dessa forma, e às vezes a gente percebe que esse tipo de gente também ajuda muito, é muito solícito, é uma pessoa aparentemente que se doa muito pelo outro, mas quando a gente percebe, essa pessoa, ela está colhendo cada vez mais informações, porque a partir do momento que ela te ajuda, ela consegue ter mais informações. E aí você percebe pelos comentários, por quando a pessoa vai dizer algo sobre alguma pessoa e ela deixa escapar que isso aconteceu por causa de tal coisa, enfim. E se existe algo que a gente pode aprender com essas pessoas, é a arte da manipulação, e não para o mal, mas aqui para o bem, para você entender que essa pessoa de alguma forma ela está te manipulando para que ela consiga as respostas que ela quer, para que você caia na armadilha dela. Então, se você quer ser mais esperto do que o curioso, é necessário que você perceba essa intenção por trás. E mais do que isso, você perceba se essa pessoa realmente está perguntando de uma forma genuína e se vale a pena responder o que ela te perguntou ou não. E o que acontece muito é que essas pessoas, elas jogam iscas, elas jogam armadilhas muito sutis para que você nem perceba que você está abaixando a sua guarda
e você acaba soltando algumas coisas que é do interesse dela. Muitas vezes você pensa, ah, mas eu não respondi, eu não falei, mas ela jogou uma pergunta que te colocou naquela sinuca de bico que a gente fala que é quase impossível você escapar. E se você não tiver também essa malemolência, se você também não souber que ela está jogando com a manipulação, você pode cair muitas vezes, acabar soltando informações que você não gostaria. Quantas vezes na vida profissional a gente precisa guardar segredo porque de repente envolve a vida de uma outra pessoa ou envolve um passo que você pretende dar, mas ainda não deu, ou expectativas que você está criando, mas você ainda não quer compartilhar. Então, tudo isso vale, como eu disse, para a vida pessoal e para a vida profissional. Então, antes de eu falar das técnicas para você ter uma ideia como que são essas iscas que as pessoas costumam jogar e você provavelmente já deva ter passado por algum tipo de situação assim. E não necessariamente essa pessoa vai vir com uma pergunta direta para você, como quanto você está ganhando no seu trabalho atual? Ou qual é o seu faturamento? Quanto é o seu salário? Às vezes ela não vai chegar dessa forma porque vai parecer muito invasiva, muito intrusiva. Então ela vai tentar, como dizem, comer pelas beiradas. E aí ela pode te perguntar algo como: ah, naquele seu trabalho parece que você está ganhando bem lá, né? É uma pergunta que você, como se diz, joga o verde para colher maduro. Isso em vendas também é muito utilizado quando um vendedor quer entender um pouco mais do cliente. Então, tudo isso pensa, você pode usar para o mal quanto para o bem. E geralmente essas perguntas elas vêm com um tipo de afirmação, como eu disse. Por quê? Porque a nossa tendência é rebater, a nossa tendência é, se for errado, a gente vai falar, não, não tem nada a ver. Você já deu uma pista da sua resposta. Ou você vai concordar, porque a gente tende a já dar esse tipo de resposta. Agora, quando é uma pergunta mais incisiva, a chance da gente travar é maior. Então, quando vem dessa forma, parece mais sutil, parece mais suave. Da mesma forma, te perguntarem: nossa, parece que fulano terminou o relacionamento, terminou o casamento. Você tá sabendo de alguma coisa? Ou você viu? Ou então, comprou um carro novo? Tá podendo, hein? A pessoa já vem com aquela ideia de você falar se o carro é seu, se é comprado, se é alugado. Ou, mas você não pensa em ter filhos? Então você percebe que não são perguntas neutras, como eu falei. Já tem um intuito por trás. Agora, beleza. Sabendo disso, sabendo identificar e você já sabendo as pessoas que você não deseja compartilhar, se por um acaso você encontrar com essa pessoa, às vezes a gente fica tempos e tempos sem encontrar com essa pessoa e às vezes em um evento, um aniversário, um belo dia, a gente dá de cara com essa pessoa e ela já vem te bombardeando com todo tipo de pergunta para saber, para se atualizar sobre a sua vida. E aí, agora é a hora de usar as técnicas para você se proteger. Então, a primeira técnica é você responder de maneira neutra e ambígua, ou seja, você não vai responder nem que sim e nem que não. Você vai deixar no ar a resposta. Você vai tentar sair de fininho, por exemplo, tá tudo em movimento ainda, eu tô deixando as coisas fluírem, eu não sei direito ainda, acredita? Nossa, eu ainda não tenho essa resposta. Nossa, eu ainda não pensei sobre isso. Ou no tempo certo as coisas se ajeitam, sabe? Aquele papo de elevador do nossa, vai chover hoje, né? Sabe? Você deixa no ar, nem que sim, nem que não, e já desconversa, muda o assunto ou sai de perto se der. A segunda técnica é o espelhamento feito de uma forma elegante. E o que é isso? É você devolver a pergunta para a pessoa, mas de uma forma elegante, de uma forma que seja tranquila, calma. Eu sei que é difícil, às vezes você quer já dar uma ali da pessoa, dependendo da sua personalidade, você já tem vontade de perguntar, mas para que você quer saber isso? Depende da forma que você fala. Então você pode usar assim, mas por que você quer saber? Ou por que isso é interessante para você? Depende de como você fala, depende da situação. Isso pode sim ser de uma forma calma, tranquila, você não precisa falar de uma forma que seja agressivo para outra pessoa, ao menos que ela tenha te tratado dessa forma e você já quer devolver na mesma moeda, que eu não recomendo também. Você manter a classe, a linha, é muito melhor. É fácil? Nem sempre. Eu tenho uma personalidade também que nem sempre eu vou conseguir manter a calma.
o que eu acho que é o ideal, né, na verdade. E aqui você pode, como eu disse, devolver a pergunta para a pessoa. Você faz a mesma pergunta ou você faz uma outra pergunta na sequência para essa pessoa. Você pode também perguntar: nossa, interessante você perguntar isso. O que que te fez pensar dessa forma? Ou o que que te fez chegar a essa conclusão? Por que que você pensa assim? Ou por que que isso é importante? Pode parecer agressivo para algumas pessoas? Pode. Mas aqui você está impondo os seus limites. Aqui tem que ter coragem também para se posicionar dessa forma, para ser respeitado dessa forma. A terceira técnica é você utilizar o bom humor, é você tratar isso de uma forma mais despretensiosa, dar uma risada, ou você pode também brincar, sabe? Olha, se eu te falar, se eu te responder, vai estragar a surpresa, algo do tipo, mais leve. Olha, isso é confidencial para mim. Então você traz pontos, por exemplo, se eu te contar isso, vai perder o mistério. Sabe? Uma coisa assim, bobinha, que você brinca com isso, dá uma risada no final e tá tudo certo. Você sai, você tenta se livrar dessa pergunta. A quarta técnica é você mudar o foco mais com naturalidade. De repente, você pode falar: nossa, falando nisso, você viu a tal notícia que saiu sobre isso, isso, isso? Ou de repente você pode trocar o assunto mesmo, falar: nossa, mas a propósito, como que foi a sua viagem? Ou nossa, como que foi tal dia? Ou como que tá a sua família, a sua casa? Você devolve com uma outra pergunta. Você, sabe, finge que aquilo não está acontecendo, finge que você não ouviu bem a pergunta e você muda o assunto, você troca o disco, só que você pode fazer isso com naturalidade, parecer espontâneo, parecer, não é você assustado, irritado e querendo sair daquela pergunta, não, você só troca. E essa troca natural, ela já se encaixa muito aqui também com a quinta técnica, que é a técnica do silêncio confortável. Tá tudo bem fazer silêncio, gente. A gente às vezes acha que o silêncio, inclusive eu falo muito isso para os meus alunos dentro do Destrave a Sua Comunicação, quando a gente vai pensar em palestras, às vezes o silêncio a gente quer preencher ele com tem que falar alguma coisa, a gente nunca pode estar em silêncio. Parece que o silêncio, ele é muito constrangedor, mas o silêncio ele também é necessário. De repente, a pessoa te fez uma pergunta, você não quer responder, você só dá um sorriso e segue, fica em silêncio, só, faça, sabe? E troca o assunto, pode puxar um outro assunto ou só comenta, às vezes um uma mexidinha de ombro, tá tudo certo, você não precisa responder. Agora, se a pessoa continuar te perguntando, ela vai perceber que não foi uma pergunta que você quer responder. Minimamente, a gente espera que as pessoas percebam. Agora, se ela não perceber, como os jornalistas de fofoca por aí, porque não adianta nada, né? Quando a gente vê, às vezes, alguma entrevista, alguma coisa que eles querem saber, eles voltam na pergunta. Eu sei, porque trabalhei muito nessa área também, não na área de fofocas, mais jornalística. E aí você tem que voltar para a pergunta se a pessoa ela escapa, se ela não quer responder, você de alguma outra forma volta na pergunta. Infelizmente ou felizmente a gente precisa ser indelicado muitas vezes, a gente precisa forçar essa resposta, porque é o natural dessa profissão. Agora, no dia a dia, você não vai ficar insistindo, normalmente as pessoas não vão ficar insistindo para ter aquela resposta. Agora, se ela insistir, aí sim, fulano, não quero falar sobre isso, tá tudo certo. Muda o assunto e ótimo. Talvez ela vai ficar com raiva de você. E se ela for uma pessoa que não te respeita, uma pessoa completamente sem noção na vida, tá tudo bem, você não perde também em não ter mais o convívio com essa pessoa. Às vezes a gente quer forçar algumas relações que nem valem a pena. Recentemente aconteceu comigo. Eu, na verdade, fui a curiosa da situação, porque tinha um assunto, enfim, de umas pessoas falando, estavam em um grupo e as pessoas falam: nossa, fulano sofreu muito. Só que é uma pessoa que já faleceu, antiga, na família, eu nem conheci e tudo mais. E a pessoa falou: nossa, fulano sofreu muito aquela época. E eu perguntei: mas por quê? Foi ingenuidade, não foi assim, não ia mudar muita coisa na minha vida, saber, mas foi aquele impulso de perguntar o porquê. E aí ficou aquela torta de climão, todo mundo se olhou, quem sabia da história do porquê do sofrimento, se olharam, sorriram e o assunto mudou e eu entendi que
Realmente eu fiz uma péssima pergunta, eu não deveria, mas não tinha como eu imaginar também, porque eu nem conhecia essa pessoa. A situação é que estavam falando e só comentaram, nossa, sofreu muito, e meu intuito foi, nossa, mas por que fulano sofreu muito? E ninguém quis responder, ficou por isso mesmo, tá tudo bem, tá tudo bem. E aqui eu trouxe esse exemplo para mostrar que às vezes a gente vai acabar sendo sem noção na vida também, como eu disse, não é por mal. Nesse caso foi zero, zero por mal, porque é o que eu disse, eu não tinha interesse na vida dessa pessoa, porque eu nem conhecia essa pessoa e não faz sentido. Agora, foi só o contexto da história me fez perguntar o porquê. Isso tem muito a ver a jornalística também do porquê, porque a gente tem que ir atrás, tem que ir atrás da resposta, tem que encontrar motivos, enfim. Não deu certo. A sexta técnica é o elogio reverso. Então, de repente, a pessoa te faz uma pergunta e aí você elogia, começa elogiando, fala: Nossa, você é um excelente observador, você observa muito bem, parabéns. E aí você muda de assunto ou fala: Não, prefiro guardar isso para mim, prefiro não dar continuidade nesse assunto, prefiro não falar sobre isso agora, eu não tenho essa resposta agora, não sei ainda direito. Você pode tentar dar esse somebody love, como dizem por aí. Ou você pode falar, mas vou deixar em off esse assunto por enquanto. Vamos deixar abaixo, sabe? Vamos deixar abaixo. Vamos deixar abaixo. Mas entende a questão do elogio, de você chegar falando, nossa, realmente você é um bom observador, você é uma boa observadora. Muito bem lembrado, muito bem pontuado, e aí você já mira para outro foco, troca o assunto, troca o disso. E a sétima técnica é você ser seletivo com as suas palavras. Se você quer responder para essa pessoa, mas entenda quais palavras valem a pena você dizer, de repente, uma frase, algo que seja mais enigmático, algo que você não dê todas as informações. De repente você não quer dizer nem sim, nem não, você pode falar alguma palavra para deixar no ar, sabe? Para deixar que a pessoa crie o que ela quiser. Se você quiser deixar que a pessoa faça toda a invenção do que seria a sua resposta na cabeça dela, faça com que ela imagine algo, deixa no ar. E lembre-se, você não é obrigado a responder, a satisfazer a curiosidade do curioso. Você não é obrigado a dar as respostas que ele deseja, você não é obrigado a falar aquilo que você não deseja. Então é importante que você aprenda a se impor, aprenda a colocar os seus limites também dentro das relações, dentro das conversas. E por mais que você, em algum momento, mesmo que fazendo isso de forma elegante, de uma forma tranquila, as pessoas não entendam, tá tudo bem. Prefira pelo seu silêncio, prefira pela sua paz, prefira guardar muitas coisas para você, porque isso só vai te ajudar a crescer cada vez mais. Você respeita os seus limites, você se respeita acima de tudo. E aí, você já usa alguma dessas técnicas ou usa uma outra técnica que costuma funcionar para você escapar, fugir desses curiosos de plantão, para que você não tenha que responder essas perguntas muitas vezes invasivas, essas perguntas que você não quer nem dizer sim, nem dizer não? Como que você age nesse momento? E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui segredo, que eu vou saber que você chegou até o final. E se você não assistiu o Cresça em Silêncio, vou deixar aqui para você assistir.